pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso Gigantes Cast, o nosso espaço de empreendedorismo, alta performance e negócios. Lembrando que a gente traz sempre grandes convidados aqui para vocês aprenderem com os insights e os ensinamentos dessas feras. Nós falamos sempre em nome dos nossos patrocinadores, aqueles que apoiam, que acreditam no nosso trabalho: Cantinho da Massa, Neto Contabilidade, Zamaco Comércio de Ferros, Posto São Pedro e Academia Top Studio. Um beijo, um abraço para todos aí que nos apoiam, que acreditam, desse projeto lindo que a gente faz do Gigantes Cast. Hoje nós estamos recebendo aqui um convidado super especial, empresário, empreendedor nato, cristão, marido da Débora, um cara que faz muito bem aqui para a nossa comunidade. Espero que vocês possam aprender com ele. E a gente já pede para vocês estarem compartilhando esse episódio aqui com pessoas que vocês acham que podem estar aprendendo e se desenvolvendo com esse conteúdo que a gente traz, um conteúdo de alto valor. Nos sigam nas redes sociais, Comentem as nossas publicações ali no Instagram, já manda o aviãozinho ali para vocês, para você enviar para alguém que você acha que pode estar precisando aprender e assistir esse episódio, beleza? Hoje nós temos o prazer de receber aqui um cara fera que eu gosto demais, Daniel. Daniel Delfino, Seja bem-vindo aqui ao nosso espaço, comandante. Obrigado, Maranhão, a toda a família aí. É sempre um prazer, uma alegria muito grande ter a honra, de ser convidado aqui pelo Gigantes Cast para estar conversando um pouco sobre negócio e tudo que for interessante aí que de alguma forma possa estar ajudando alguém. Com certeza, nós que temos a honra de receber você aqui nesse espaço. Gente, Dani é um grande amigo, um cara que faz um trabalho belíssimo na área das barbearias, na área dos negócios aqui em Criciúma. Então, aproveitem aí para desfrutar dos insights que essa fera vai trazer para a gente. Dani, antes da gente iniciar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa trajetória que você tem à frente da rede de barbearias Dom Pettini. Já é um negócio robusto, mas que a nossa audiência, os nossos ouvintes pudessem entender um pouco mais do início dessa história. Certo, Maranhão. Tudo começa no ano 2000, É interessante que eu ingresso no ramo da barbearia por conta de um problema de saúde que eu tive. Eu trabalhava numa mão de obra braçal pesada, tive um desvio de coluna e aí tive que arrumar uma maneira, de ganhar dinheiro sem precisar fazer muita força, e acabei enveredando pelo mundo da barbearia. Já tinha um irmão mais velho que era barbeiro e... Cara, hoje olhando para trás é interessante que naquele momento aquilo que eu olhava como um problema, que foi um problema de fato de saúde, foi o que me deu a oportunidade de buscar um caminho diferente e ter um resultado diferente. Principalmente para um cara que não tinha muitas possibilidades, não tinha estudo, enfim. Então, aquilo que aparentemente era um problema acabou sendo uma grande oportunidade para estar me consolidando no ramo de barbearia. Hoje a gente tem, isso já fazem 25 anos, Hoje nós temos 3 unidades aqui em Criciúma, mais de 30 pessoas no grupo trabalhando e, graças a Deus, tem dado bons resultados aí para todos os envolvidos. Não, que bacana. E é legal a gente ver a rede de barbearias Dom Pettini hoje. Realmente é uma referência muito respeitada aqui na região. Mas eu queria começar lá no início dessa trajetória, Eu tenho uma frase que eu falo que quem vê o palco não vê o bastidor. Quem vê a Dom Pettini do tamanho que está, com a envergadura que está hoje, com muitas unidades aqui, não conheceu essa trajetória no começo. No início, quando vocês iniciaram ali, quando tu startou isso, eu vou trabalhar com a barbearia, essa é uma solução que eu encontrei para um problema que tu estava tendo naquele momento de fazer receita, de gerar renda. Como foi isso? Quem te ajudou nesse processo? Como foi essa construção disso? Certo. Bom, na época, cara, eu solteiro ainda, eu morava de favor com a minha irmã e meu cunhado e estava desempregado, porque por conta do meu problema de saúde acabei perdendo o emprego. E eu fiz um curso na época, que nem curso de barbeiro era um curso de cabeleireiro, com AT, que a maioria dos barbeiros antigos aí passaram pela mão dela. E aprendi a cortar cabelo, porém não aprendi a parte de barbearia propriamente dito. Barba, lâmina, essas coisas não aprendia lá no curso. Então, a maioria das pessoas que estavam fazendo o curso eram mulheres, porque elas queriam aprender o ofício de cabeleireira, e o meu interesse era barbearia. Então, eu fiz um combinado com elas. Olha, as mulheres que aparecerem, eu abro mão, deixo para vocês, mas os homens que aparecerem, elas também não tinham interesse, deixavam para mim. E era um curso de 6 meses. E eu lembro que com 2 meses de curso eu abri a barbearia.
por conta dessa minha necessidade, né? Então, o começo, cara, foi um começo complicado, porque eu estava me inserindo num mercado diferente. Na verdade, não era um mercado propriamente dito. A barbearia até então não era trabalhada como um negócio. O que existiam eram uma barbearia, um cara trabalhando. Quando existiam duas pessoas trabalhando na barbearia, era pai e filho, né? Mas os salões já existiam, com uma equipe trabalhando, um negócio administrado como tal. E aí, com o tempo, aquilo começou a chamar minha atenção. Eu disse, poxa, metade da população é homem. Por que o homem não tem um espaço bacana, pensado e gerenciado como um negócio, com investimento e tal? Então, eu digo que eu sempre fui um cara muito grato por tudo que eu tenho, por tudo que Deus me deu, mas ao mesmo tempo eu sou um cara muito inconformado com a situação. Qual é o sentido? Cara, se dá para melhorar, vamos melhorar. Show. Então, o mercado que existia na época era esse. E aí eu comecei a me desenvolver, fui para São Paulo nas grandes feiras de beleza. Aí tive um insight de colocar um cara a trabalhar comigo de forma profissional. E eu lembro que quando eu tive essa ideia e fui colocar ela em prática, a maioria das pessoas eram contra. Poxa, mas tu vai ensinar um cara e ele vai cortar cabelo dos caras e vai abrir a dele e tal. Mas para mim fazia muito sentido, porque eu já estava numa condição de clientes que eu não dava mais conta de atender. Então batia muito cliente que voltava. Estava precisando escalar. Exatamente. Aí eu comecei a olhar para a escala. Tanto que quando eu comecei, eu trabalhei 12 anos sem férias. Direto, full time. 12 anos? 12 anos, folgando domingo e feriado, né? Eu não estou dizendo que isso é certo, isso é errado. Estou dizendo o que eu fiz e foi a decisão que eu tomei para sair do ponto A que eu estava para ir para o ponto B. A tua forma, né? O teu modelo. O meu modelo. Inclusive o seguinte, cara, se eu hoje começasse do zero e aplicasse a mesmíssima coisa que eu apliquei há 25 anos atrás, não daria certo. Porque o momento é diferente, o mercado está diferente. Então, mas eu digo assim que eu estava no momento certo, no lugar certo e com a visão olhando para o lugar certo. Né? Porque quando deu esse boom da virada da barbearia, que é dito hoje que gourmetizou, né? Exatamente. Ou seja, a gente transformou isso de fato num processo, sim, numa experiência para o cliente. Então, são vários fatores que são levados em consideração para encantar e ter a preferência desse cliente. No momento em que houve essa virada de chave, eu estava olhando para o lugar certo. Estava pronto, né? E aí, por conta dessa minha inquietação, dessa minha inconformidade com o momento, eu olhei para aquilo e disse, cara, isso aqui é legal, eu quero fazer isso, né? Então, existiu todo um processo de estar olhando para o lugar certo, estar atento às oportunidades, ter conexões com pessoas certas que me ajudaram muito nessa trajetória. Ninguém faz nada grande sozinho, Maranhão. Com certeza. Então, você tem que se cercar de pessoas, de mentores que possam lhe levar aonde você quer ir. Principalmente, pessoas que já fizeram o que você quer fazer. Com toda certeza. Né? Hoje nós vivemos um momento com o digital em que muita gente está vendendo, ensinando a fazer o que nunca fez. Eu gosto de ouvir, de consumir pessoas que fizeram o que eu quero fazer. Né? Então, isso foi uma coisa fantástica. Então, ao longo da minha caminhada, eu tive, pessoas fantásticas que me deram insights e me deram direções e caminhos que eu segui e que, de fato, mudaram de patamar no negócio. Ajudaram muito, né? Aguinaldo Aníbal, um cara que me indicou livros que mudaram a minha mente, um cara que toda a inauguração de Dom Pettini, ele é o mestre de cerimônia, ele que faz. Que show. E lá na primeira, ele me convenceu na marra, ele, cara, tem que fazer. E de fato aquilo deu um grande salto. Aldinei, um outro amigo que eu tenho, que ele, desde o começo, cara, eu anotava tudo, número de serviços que eu fazia, valores, tudo no caderninho. E aí moda antiga mesmo, né? Exatamente. E aí esse cara falou pra mim, cara, tu tem que ter um sistema.
Sistema, cara. Cara, compra um computadorzinho, eu vou baixar para ti uns modelos de sistema de graça e tu começa a anotar o nome do cliente, quando que ele vem, bota na agenda. Cara, o dia que tu fizer isso, tu não volta mais pro caderno. E de fato, só que se eu não tenho esses insights, se alguém não me direciona e eu não vou por esse caminho, eu não consigo escalar. Verdade. Então você tem que estar sempre atento e principalmente assim, cara, cuida muito quem você ouve. Porque da mesma forma que você tem gente direcionando você para coisas boas, tem gente te desestimulando. E quando eu falo que tem gente desestimulando, eu não estou dizendo que esse cara está com maldade. Tá? Pessoas que me amavam, e eu não tenho dúvida nenhuma disso, tentaram me desestimular. Não por maldade, mas por não conhecer, por não enxergar e por tentar me proteger. Às vezes era a visão e era a realidade delas, né? Exatamente. Então, cara, não, mas, poxa, tu tá bem, pra que tu vai fazer isso? Vai dar um passo, vai arriscar. Não precisa arriscar, tu tá bem. Não é maldade, ela tá tentando te proteger. Mas aquilo ali, se tu ouvir, tu não avança. Às vezes acaba limitando a tua visão, né? E aí a grande questão é o seguinte, hoje, se tu não estás avançando, tu tá andando para trás. Com certeza. Por quê? Porque o mercado tá andando. Então, o fato de tu ficar parado, tu tá te distanciando da alta performance cada vez mais. Ou tá crescendo ou tá morrendo. Exatamente. Bem isso. Então, eu sempre fui esse cara de inovar. Então, daí vem o surgimento da Dom Pettini, 16 anos depois de eu abrir a barbearia, né? E aí tem vários fatores, tipo o Luiz, nosso amigo goleiro na época do Criciúma, que a partir do momento que eu atendi ele e comecei a atender vocês lá no campo, o meu nome passou a figurar dentro das barbearias. Foi para um outro nível, né? Subiu o nível. Sim. Ou seja, mas eu entendi e aproveitei a oportunidade que se apresentou para mim. Você teve que ser corajoso para poder fazer esse movimento, né? Exatamente. E viver esse movimento. Na última análise, cara, a coisa mais importante na vida do ser humano é a coragem. Concordo. Porque sem a coragem, todo o resto foi pro beleléu. Você pode ter o melhor conhecimento, sem coragem você não aplica. E sem aplicar não tem resultado. E isso está na Bíblia, né? Isso. Seja forte e corajoso. Exatamente. Né? Então, assim, tudo que existe, Maranhão, tudo que existe, essa mesa, esse copo, essa taça, existiu antes na mente de alguém. Perfeito. Qualquer coisa que exista no mundo material, primeiro existiu na mente de alguém. Agora, a diferença que eu vejo é que muita gente consegue mensurar isso na mente, mas na hora de trazer para a realidade e colocar em prática, é aqui que a coragem é determinante. Quantas pessoas não vão dizer, poxa, eu tive a ideia de realmente de montar uma barbearia como o Daniel fez, Sim. Mas não fez. Com toda certeza. Então, se não faz, não tem resultado. Né? O resultado, esse é o processo. Existe primeiro na tua mente, no planejamento. Se tu tiver uma forma de planejar isso muito bem, aí tu coloca isso em prática e o resultado aparece. Tu acredita que um dos grandes gatilhos para tu conseguir transformar a Dom Pettini na potência que ela se transformou hoje foi isso? Foi tu conseguir visualizar isso na tua cabeça, mas tu ter coragem de ir para ação, coragem de executar, coragem de correr o risco, coragem de pagar o preço? Não tenho dúvida nenhuma disso. Eu tive um mentor que ele dizia o seguinte, cara, todo ser humano tem, no mínimo, uma oportunidade de virar o jogo, de transformar a vida dele para um outro patamar. Todo ser humano tem. A grande questão alguns fatores. Pode passar essa oportunidade e você está tão distraído que não vê essa oportunidade. É uma possibilidade. Porque, por exemplo, quando eu atendi vocês lá no Criciúma, alguém antes atendia vocês. Sim. Mas não via nisso uma oportunidade. Não usou isso como um fator de elevar o nome. Ele não enxergou a oportunidade. Né? Eu enxerguei e aproveitei. Né? Então, quando o Luiz aparece na minha barbearia, ali eu entendi que era o meu momento. Por quê? Porque eu já tinha pensado nisso antes.
poxa, eu gostaria de atender os jogadores. Se eu atender eles, vai mudar a minha realidade. Então, quando a oportunidade apareceu, eu estava consciente que aquilo era uma oportunidade. Se eu nunca tivesse pensado sobre isso, o Luiz poderia aparecer lá, ou você poderia aparecer lá, e para mim era só mais um cliente. E não mudaria nada. Com toda certeza. Eu vou só pegar um gancho disso e eu sou testemunho, tá, gente? Que tinha um outro barbeiro que cortava o cabelo da rapaziada ali quando eu cheguei, né? Em abril de 2016, aqui no Criciúma. E o barbeiro reclamava que eram muitas pessoas, né? Porque imagina, tá? A gente concentrava ali em 22, 25 atletas, né? E aí tinha a comissão técnica que também cortava o cabelo. Às vezes o cara tinha que ficar até 11, 11h30 da noite cortando. E aí logo quando eu cheguei caladinho, falava quieto na minha, mas eu via, né? Ficar até 11h30 cortando aqui, o cara reclamava e tal, e aí logo em seguida tu passou a cortar o cabelo da gente, e eu falo, o Dani saía às vezes do CT meia-noite, cansei de ver. Verdade. Meia-noite, saía todo mundo de cabelo cortado, tinha casos que você voltava às vezes no sábado, era na sexta-feira, né? Tu voltava no sábado pela manhã, no dia do jogo, pra cortar o cabelo do treinador, pra fazer a barba do treinador, pra aparecer todo mundo bonitinho na Sport TV, pra vocês verem, era esse rapaz que tava lá sem reclamar, pagando o preço, fazendo o que tinha que ser feito, plantando uma boa semente, né? Então, assim, ó, eu fico muito feliz, e quando a gente traz isso, eu falo que, assim, ó, é legal porque você vê, a gente viu toda a trajetória, mas nessa trajetória que a gente olha, né? Pessoal, poxa, tem uma Dom Pettini lá no Angelone, tem uma lá no Nações, tem uma no Nações Shopping hoje, no Criciúma Shopping, mas a gente também viu o plantio da semente, né? E isso que tu tá falando é muito verdade, faz muito sentido, porque você aproveitou a oportunidade, ela apareceu pra ti ali, tu entendeu naquele momento, mas falou, não, o preço que tem que pagar sou eu. Sim. Eu vou lá, e você fazia questão de ir, tu não mandava ninguém. Não era, vou mandar fulano, vou mandar... Não, eu vou lá cortar o cabelo do Luiz, do Maranhão, do Elvis, do Zé do Gol, vou cortar o cabelo do presidente, vou cortar o cabelo do treinador, era o Mazola, né? O treinador no tempo, tava lá, cortava o cabelo de todo mundo. Então, assim, eu acho que vai muito nesse sentido de também estar disposto a pagar o preço para poder fazer as coisas acontecer. Esse é o grande diferencial, Maranhão. As pessoas, elas querem o resultado, mas elas não querem passar pelo processo. E isso é para qualquer coisa. Tipo assim, ó, o sonho de todo brasileiro, da garotada, é o quê? Ser jogador. Quando ele pensa em ser jogador, o que ele tá mirando? Ele tá mirando domingo à tarde, cara. A Globo. No estádio lotado, ele passando na Globo, ele passando, né, no estádio do Real Madrid, o mundo todo olhando ele. Só que, para você estar lá, é um processo difícil, dolorido, você tem que treinar, é calor, é frio, é viagem, é ausência de família. Esse processo eles não veem. E por que tão pouca gente se destaca? Porque pouca gente suporta o processo. Com toda certeza. E isso vale para o cara que quer ser jogador, para o cara que quer ser empresário, para o cara que quer se dedicar a uma profissão, um médico. Cara de ponta vai suportar uma carga pesada. Então, todo mundo quer aparecer dando entrevista no Sport TV, todo mundo quer ser reconhecido como um excelente profissional, um excelente médico, um excelente empresário. Mas o preço que tem que ser pago é alto. Então, você tem que entender isso, né? Quando Deus te dá uma missão, tu vai ter que suportar o processo. Sim. A carga ela é pesada e o preço ele é alto realmente. Sim. E não só na barbearia, em todas as áreas da vida, né? Isso é na vida do ser humano. Tem um versículo bíblico que ele fala, aquele que semeia em lágrimas, com um sorriso no rosto, ele vai trazer os seus molhos. Porque a época do plantio é complicada. Por quê? Sim. Quando você está plantando, o que você está enterrando na terra? Uma semente que você poderia estar comendo. Mas você abre mão de comer, ou seja, de ter o benefício agora, acreditando que você vai enterrar essa semente e a médio ou longo prazo, ou num prazo determinado da colheita, você vai ter X vezes aquela semente que você plantou. Mas nós vivemos cada vez mais num mundo imediatista. As pessoas querem agora, cara. Pra ontem. Guri com 15 anos quer ser milionário. Verdade. Entendeu? Então, por exemplo, hoje, o Daniel tem a Dom Pettini, o Daniel viajou pra fora agora, tá dando mentoria. Tava em Londres. Mas, cara, eu tô 25 anos fazendo a mesma coisa, melhorando o processo.
Entende? Então, por exemplo, poxa, você era um cara que botava a bola com a sua canhota ali onde você queria. Mas assim, você nasceu com esse dom? Tipo assim, você dormia, não treinava, ia lá e isso acontecia? Nunca. Você tinha que treinar muito para aquilo acontecer. Então, cada vez que você repetia, você melhorava. Né? E isso leva um tempo. Quanto mais tempo você vai repetindo, melhor você vai ficando. No mundo dos negócios, a mesma coisa. No nosso processo como cristão, no nosso processo como marido, no nosso processo como filho, no nosso processo como patrão, como empregado, é o mesmo processo. Quanto mais eu repito o processo com a intenção de melhorar, mais eu melhoro. Uau. Né? Então, o que tem que se ter consciência é isso, cara. Ah, mas eu fiz, não ficou bom. Continua fazendo. Vai melhorando. Tem que estar melhor do que ontem, não tem que estar perfeito. Não existe perfeição no mundo. Acho que as pessoas se cobram muito essa questão da perfeição, né? Hoje em dia, como tu falou, a gente vive no mundo da informação, ela é muito rápida. Então, tu tá vendo a vida da outra pessoa, tu tá vendo o negócio da outra pessoa avançando, tu tá vendo a outra pessoa e, querendo ou não, o ser humano, ele é comparativo, né? Sim. Ele faz comparações, então ele acaba tendo uma necessidade de resposta muito rápida. Sim. E aí, se a gente levar para essa ótica do processo, da semente e do processo, o plantar a semente, eu acho que qualquer um pode plantar a semente. Sim. Tá ao alcance de qualquer pessoa. Mas o cumprir esse processo da semente, eu acho que é aqueles 10% que a gente fala, né? Exatamente. É o 10% que está disposto a viver esse processo realmente, de ter a paciência de esperar, de continuar ali regrando, para poder colher os frutos que isso possa te dar lá na frente. Uma coisa que eu vejo muito hoje, tipo assim, poxa, no tempo dos nossos pais, o cara entrava numa empresa e ele saía de lá aposentado, 30 anos, 35 anos, trabalhando na mesma empresa. Hoje, cara, eu faço uma seleção para qualquer área dentro da minha empresa ali, um cara com, sei lá, 16, 17, 20 anos, ele já passou por 10 empresas. Né? Eu lembro quando eu comecei, eu sou um menino ainda, né? É um garoto. Eu tenho 47 anos. Poxa, uma coisa que a gente se preocupava era o seguinte, entrei na empresa, não passou no período de adaptação ali, né? Eram 3 meses, né, de experiência. Sujou a carteira. Hoje antigamente tinha isso, não realmente. Tinha. Sujou a carteira. Sujou a carteira. Mas aí no próximo empresa você ia, mas ficou só 3 meses aqui, mais 3 meses aqui, o que houve? Não vou querer me contratar. Exatamente. Hoje não, cara. Hoje é um ritmo muito frenético. Sim. E aí qual é o problema? A falta de consistência. O cara hoje está fazendo uma coisa, começa 3, 6 meses, não deu, já para, começa outra. E aí ele não é bom em nada. Porque ele não fez algo por um período suficiente para ele ficar bom. Então, por exemplo, eu sou sincero, cara, eu não sou bom. Eu sou teimoso. Entende? Porque, cara, é impossível tu fazer a mesma coisa há 25 anos e não aprender alguma coisa. Verdade. Não fazer alguma parte disso com excelência. Entende? Então, o que eu faço há 25 anos é isso, é cortar cabelo e nos últimos anos, nos últimos 9 anos, 10 anos, gerenciar pessoas e melhorar processos dentro da barbearia. Perfeito. Eu vou pegar esse gancho já que tu falou, que é um tema interessante, que é o que a gente vai abordar. Quem vê a Dom Pettini hoje, a Dom Pettini cresceu mais de 30% aí nos últimos anos, né? Tava voando aqui em Criciúma, foi a Londres agora, teve fora do país também, tendo uma experiência internacional, levando esse conhecimento de Criciúma para lá. Eu queria que tu abordasse um pouco disso, dessas estratégias que tu aplicou e de todo esse conceito que tu aplica dentro da Dom Pettini para que vocês pudessem estar se tornando essa grande força, essa grande marca que vocês estão nesse momento. Certo. Então, dentro desse processo de vários anos fazendo a mesma coisa, e aí existe o feeling, que é quando você está dentro do negócio e de alguma forma você tenta entender o que está acontecendo, mas, cara, na grande maioria das vezes, os números reais, o sistema, tudo que tu tem armazenado de informação dentro do sistema, às vezes eles desmentem esse feeling. Então eu às vezes tenho um start, mas eu vou sempre buscar os números e tentar entender o que ele está me dizendo. Então, por exemplo, no ano passado a gente teve um crescimento em torno de 30% de faturamento, com várias estratégias, desde melhora de processo de time, cuidar... Eu sempre digo que o
o cliente mais importante da Dom Pettini é o meu time de colaboradores. Não que eu esteja desmerecendo o cliente final, que é o cara que senta na cadeira e paga a conta de todo mundo. Mas quando eu digo isso se esse meu time interno estiver alinhado, entendendo, com a visão para o caminho correto, entendendo que o que ele está fazendo vai gerar valor para ele bancar os sonhos dele, a família dele, e ele fizer isso da forma como a gente planejou, o cliente final é inevitável. Um cara bem alinhado aqui atrás da cadeira, o cliente sentar na cadeira é inevitável, ele vai fidelizar. Agora, se eu focar só no cliente final e não cuidar do meu time aqui, um cara que está aqui trabalhando descontente, desfocado, o cliente não conecta com ele. E aí bate e volta. Então, diferente de um corretor de imóveis, por exemplo, que vai te vender uma casa e talvez nunca mais na vida ele vai vender e ele tem que correr atrás de um próximo cliente no dia seguinte que ele fechou o teu, na barbearia é um serviço recorrente. O cara tá ali, nós temos clientes que estão 2 vezes por semana na barbearia. Que show, né? Nós conversávamos isso agora ali no bastidor. Então, imagina que um cara desse que ele tem ali 1 hora, 2 horas por semana na barbearia, que vai dali de 4 a 8 horas num mês, que ele dedica para ir lá, sentar na cadeira, e o cara tem 8 horas, o barbeiro tem 8 horas da vida desse cara na cadeira dele. E é um lugar de relacionamento, né? Relacionamento. Ele está se relacionando com esse cliente, 1 hora, 2 horas por semana, é muito tempo que esse cliente acaba passando ali na cadeira de vocês. Então, por exemplo, aí eu fico analisando, poxa, é fácil eu conseguir um horário para conversar com o Maranhão? Não é tão fácil, mas o Maranhão todo mês está lá na nossa cadeira. 1 hora sagrada, eu e o Super Alex Júnior. Exatamente. Então, poxa, o prefeito está lá na nossa cadeira, grandes empresários estão lá na nossa cadeira, médicos. Então, olha a vantagem que o barbeiro tem, né? E ele está ali conversando com a pessoa, dando atenção, recebendo atenção. Então, esse processo, quando você olha para vários aspectos, eu estou falando de tudo aqui e a gente não está falando de cortar cabelo e barba. Com toda certeza. Então, são todo esse bojo de coisas que vai fazer com que esse cliente opte por, não, eu quero cortar na Dom Pettini. Isso é um diferencial, né? É um diferencial. Por exemplo, no nosso caso, a gente trabalha de domingo a domingo. No nosso caso, uma coisa para o público que a gente atende, eu tenho que saber o que é importante para ele. Qual é a razão que faz ele vir e trazer o dinheiro sagrado dele para a gente toda semana ou todo mês? Então, por exemplo, o que é importante para ele? Cara, tempo. O nicho de cliente que nós atendemos, a vida dele é dentro de uma agenda. Então, cara, ele vai ser atendido no horário que ele agendou. Nós não vamos atrasar ele. Né? O que é importante? Acesso. Então, nós temos 3 lojas estrategicamente colocadas dentro da cidade, com muito estacionamento, com horário estendido, com finais de semana, um time de secretárias que vai atender esse cara, que vai responder ele no WhatsApp, que vai botar ele dentro da agenda, ou ele tem o próprio aplicativo que ele faz isso sozinho. Ele vai chegar ali, vai ser atendido pelo nome, vai receber um café com grão moído na hora. Cara, são tudo detalhes que vão favorecer a experiência desse cara. Então, isso muda o jogo hoje, né? Isso muda o jogo. Eu sempre brinco que eu gosto de brincar na alta performance porque lá a concorrência é menor. É bem verdade isso. Né? Então, todo esse aparato de situação que a gente faz aqui hoje, porque quando eu melhoro meus processos, eu entrego mais resultado para o meu parceiro, que é o meu barbeiro. Então, por exemplo, de média, Maranhão, para te ter uma ideia, cada cadeira da Dom Pettini atende mais de 300 serviços por mês. Uau! Então, isso dá um resultado muito bacana para o profissional que é nosso parceiro. O cara também tem prazer de trabalhar naquela empresa. Sim, porque ele sabe que o retorno dele vai ser bom. Ele tem volume, ele tem recorrência, ele ganha uma grana legal. Né? Então, quando eu cuido dessa forma, eu dou resultado para o meu time também tem compromisso comigo. E aí, isso se reflete no quê? No atendimento que nós entregamos para o nosso cliente final.
Por isso a gente encanta ele. Então, Daniel, por que tu foi para Londres? Porque o trabalho que o nosso time faz aqui é de um nível de excelência tamanho que alguém lá de fora diz, cara, eu quero esse resultado para mim, como é que faz? Né? Então, é da mesma forma que um cliente olha, o Maranhão corta cabelo aonde? Corta na Dom Pettini. Pô, se o Maranhão vai lá, tem alguma coisa interessante. Eu quero lá ver. Primeiro que o cabelo do Maranhão é ruim, segundo que a Dom Pettini é boa mesmo. Não, cabelo ruim não existe. Ruim é não ter cabelo. Mas é bem verdade. Dá muito show isso que tu falou, Dani, porque assim, as pessoas, elas conhecem, elas veem, na verdade, o resultado. Né? A gente sabe que o resultado cura, mas a pessoa não tem noção realmente do bastidor, do processo, como tu falou, né? De você ter o teu colaborador, né? O teu funcionário como um parceiro, e você pensa nele, porque ele trabalhando muito bem, ele performando muito bem, ele vai querer continuar na Dom Pettini. Sim. Então isso é uma construção, né, que vocês conseguem fazer com excelência. Muito bacana isso. E pessoal, se vocês estiverem gostando desse conteúdo, desse papo com essa fera aqui, mestre na arte da navalha, mestre dos negócios, comenta pra gente, deixa um comentário aqui embaixo, coloca um foguinho ali, faz uma reação aí do YouTube para que a gente possa estar entregando esse conteúdo para mais pessoas e levando essa mensagem bem mais longe, tá bom? Dani, quando a gente anunciou que você ia vir, eu recebi uma pergunta lá na nossa rede social de um barbeiro. É mesmo? Né? E aí ele pediu pra gente, eu pedi, né, pra gente estar compartilhando contigo aqui, qual foi o não que tu recebeu na tua trajetória, nessa trajetória da Dom Pettini, que te fez bem, que fez você alavancar a nível de sucesso. Teve algum não, alguma porta que se fechou, que bateu pra ti, que fez com que você precisasse fazer algum movimento pra chegar onde você chegou hoje? Cara, na vida do empreendedor, na vida do ser humano, você vai receber muito mais não do que sim. E isso é fato. O cara que se destaca, normalmente, é o cara que não se deixa abater pelo não. Porque, você me convidou para vir aqui no podcast, certo? Eu tinha duas opções, te dizer sim ou te dizer não. Se você não tivesse me convidado, o não já estava garantido. Verdade. Então, a grande maioria das pessoas precisam entender cara, tu tem que tentar. E se eu ganhar um não? Tá tudo certo, tu não pode te abater. Agora, teve alguns nãos, cara, muitos nãos. E a grande diferença é que, eu não me abato com isso. Eu sempre faço uma reflexão que eu faço sempre, é o seguinte, Maranhão, eu tenho um insight, eu tenho um pensamento. Cara, isso aqui é legal de fazer. Para todas as decisões da minha vida. Se eu acredito naquilo, eu vou fazer tudo que está ao meu alcance para fazer aquilo se tornar realidade. Se de alguma forma aquilo não se concretizou, eu não consegui trazer aquilo para a realidade, eu descanso meu coração. Porque daí eu entendo o seguinte, cara, tudo que estava ao meu alcance para fazer eu fiz. Se não deu certo, Deus sabe todas as coisas. Ou não é para mim, ou não é o momento. Perfeito. Porque tem coisas que são para você, mas não é o momento. E nós precisamos entender isso. Por exemplo, vocês têm um filho. Por lógica, tudo que vocês têm, em algum momento, vai ser dele, por herança. Mas ele consegue acessar isso agora? Não. Se ele chegar e dizer assim, pai, quero pegar o carro e quero sair, o que você vai dizer para ele? Não. Poxa, mas pai, eu sou teu filho, isso aqui vai ser meu, por que eu não posso acessar agora? Não é o momento. Tudo posso, mas nem tudo é permitido. Exatamente. Por quê? Se tu dar acesso para ele a isso nesse momento, aquilo que lá na frente vai ser uma bênção, hoje é um problema. Com certeza. Então a gente também precisa entender que no processo de tudo na vida, ele existe isso. Então, vamos imaginar o seguinte, para a Dom Pettini ter acontecido, eu tive um trabalho de 16 anos. Talvez um outro cara no meu lugar faria isso num período menor, melhor do que eu, mas esse foi o meu tempo. Sim. Entende? Agora, se eu tivesse lançado a Dom Pettini no início, quando eu comecei, a chance de dar errado era muito grande, porque eu não tinha base, eu não tinha conhecimento.
para um negócio daquele tamanho. Então, todo o processo, desde a primeira barbeariazinha, tudo que eu aprendi de técnica, tudo que eu acessei como empresário, porque uma coisa que é muito interessante, cara, e eu aprendi isso ao longo da vida, é o seguinte: as pessoas que realmente têm conteúdo, as pessoas que realmente fizeram alguma coisa relevante, se tu perguntar para elas, elas te passam o conhecimento de bom grado. Com toda certeza. Cara, é incrível como eu tinha empresários que sentavam na minha cadeira. Poxa, cara, eu quero fazer uma barbearia assim. Pô, cara, que legal. Nossa, isso, ó, tu pode fazer dessa forma, faz isso. Poxa, eu tenho uma sala para te alugar aqui que dá para te concretizar o teu sonho. As pessoas me ajudavam e me ajudam até hoje. Então, duas coisas que eu faço. Eu tô sempre ajudando alguém que quer chegar onde eu tô e tô sempre perguntando e absorvendo de alguém que tá onde eu ainda quero estar. Isso é verdade. Então, a vida é essa troca, cara. Né? Agora, eu vejo pessoas que elas têm dificuldade de ter a humildade de chegar para um cara e perguntar: cara, como é que tu fez isso? Poxa, isso aqui é bacana, eu gostaria de entender, eu gostaria de um dia estar fazendo isso que você faz hoje. Né? Aí, se você não pergunta, você não tem resposta. E também, às vezes, um cara que tá vindo no caminho para estar onde você está, o cara te acessa e você se fecha. Não, isso aqui eu não vou passar pro cara. Não, que se vire. Não, cara, não é assim. Porque o que eu entendo eu tô melhorando. Para mim, por exemplo, dentro da empresa, para mim subir de nível, eu tenho que trazer alguém para fazer o que eu tô fazendo. Sim. Então, hoje, graças a Deus, tipo assim, dentro do processo que eu vim, hoje eu não dependo mais de cortar cabelo. Mas se precisar, eu volto lá e eu sei fazer. Eu vou lá e faço. Entende? Mas hoje eu tenho um time fazendo isso. E qual é a minha missão hoje? Fazer a gestão, o jogo por trás do jogo. Então, o Daniel é um cara de sorte, ele abriu a barbearia e encheu de gente. Cara, sempre que a sorte bateu na minha porta, me encontrou trabalhando. Trabalhando, estava né? Pronto e preparado. Exatamente. Então, as oportunidades, elas vão aparecer. Mas você tem que estar pronto. Se você não está pronto, você não consegue absorver, aproveitar. Então, esteja sempre preparado. Eu sou um cara que estou sempre buscando coisa diferente. Poxa, tive a oportunidade de ir para Londres agora, trabalhando com a ProMan. Cara, eu tô levando muita coisa para eles, mas também tô trazendo muita coisa para mim. Tá aprendendo também, né? É uma troca, né? Exato. Então você tem que estar sempre atento a tudo isso. Cara, eu tô sempre influenciando alguém e sendo influenciado. Sim. Não tem como ser diferente. Aí quando tu tá nessa condição de forma consciente, tu consegue absorver o máximo. E eu acho que essa troca ela é muito real e muito verdadeira. E já entrando nesse gancho, a gente já ia chegar nele já. Hoje tu é mentor de negócios, dono de barbearia, empresário, cristão, marido. Como é que tu faz para gerenciar tudo isso? Porque é bastante coisa, né? Como tu falou hoje, talvez tu não esteja mais no operacional de fato, mas tu tá pensando esse negócio da barbearia Dom Petinho. Como é que tu faz para tocar isso, para que esse business ele consiga funcionar, ser redondo, para que tu consiga ir a Londres, fazer o que tu tem que fazer e pensar o próximo nível dos negócios aí da Dom Petinho? Perfeito. Essa pergunta é muito bacana, Maranhão. Por quê? Você tem que criar pessoas, confiar nas pessoas e delegar. Não tem como ser diferente. Então, tipo, cara, a Dom Petinho hoje, se eu sair de cena, ela funciona. Então, na hierarquia, né? Eu, Débora, o David, que é o nosso gestor. Então, toda essa parte operacional, o time, todos esses processos, eles estão desenhados de uma forma que, cara, eu saio, o David toca de forma magnífica. Funciona, sem eu lá. Então, tipo assim, não... existem processos e a hierarquia. Então, houve um problema dentro da barbearia. Dentro da barbearia eu tenho um barbeiro que ele é responsável lá. Tenho a menina também. Se eles não conseguirem resolver, eles vão para o David. O David vai lá, às vezes tem coisa que acontece, eles resolvem, eu nem sei o que aconteceu. Que massa. Por quê? Cara, isso aqui aconteceu, como é que a gente resolve? É assim, assim, assim. A gente consegue fazer? Consegue, então não precisa chegar no Dani. Entendeu? Não resolvemos aqui, subiu pro gestor, o gestor... Cara, não sei, vou consultar o Dani. Pode acontecer. Ou não.
Entende? Então, por mais que hoje eu estou num patamar mais alto, mas esse nível da hierarquia que eu tomo decisões, um número menor de decisões, mas decisões importantes. Sim. Então, eu não sou o cara que todo dia estou ali tomando 30 decisões. Não. Um barbeiro lá na ponta está tomando mais decisões do que eu. E tu dá essa autonomia para ele, tu faz questão disso. Esse é o processo. Então, hoje, por exemplo, dentro da Dom, 30% a 40% da clientela, ele é uma clientela da marca. Ou seja, ele não tem um profissional de preferência. Ele confia na marca. Pode ser qualquer um. Se está aí, eu confio. Mais uns 70%, o cara vai ter, o cliente vai ter ali 2, 3 caras que pode ser um dos 3. Entende? E aí, o restante ali, talvez um 15%, 20%, é o cara, não, só corto com fulano. Então, isso é uma vantagem muito grande para o barbeiro. Por quê? Cara, 70% da clientela da Dom, que hoje a gente atende aí 3.500 pessoas mês, ele é o cara que chegou lá, tem um barbeiro novo, ele não é o cara que vai dizer, não quero com esse cara de jeito nenhum. Porque ele sabe, por experiência, que se o cara está ali, o cara foi avalizado tecnicamente. Então, hoje nós temos escola, nós temos treinamentos internos, mensais, alinhando processos. Então, o cara que está lá, ele vai executar um passo a passo. Sabe que tem um padrão de entrega de qualidade da barbearia, independente do profissional que vai for entregar o serviço. E isso é o bacana, porque isso facilita para o cara. Então, por exemplo, eu tenho profissionais que eu botei dentro da rede que no primeiro mês o cara faturou 4 mil, 5 mil reais para ele. E eu sei que essa não é a realidade do mercado. Por quê? Porque quando tu constrói uma carteira para o profissional, tu demora muito mais. Mas hoje, graças a Deus, a gente tem um processo. Então, são coisas que você vai fazendo que não é uma decisão de tipo assim, ó, cara, vamos fazer assim e hoje vai funcionar. É processo. Então, o tempo vai passar de qualquer jeito. Então, daqui a um ano, nós temos que estar melhores, nós vamos estar fazendo coisas diferentes, melhorando o processo, melhorando. Até porque, tipo, o que hoje funciona, amanhã pode não funcionar mais. Com certeza, e é ajustável, igual tu falou, né? Não é uma coisa, não tem uma fórmula mágica. Não. O que a gente vem percebendo, Dani, assim, não só na rede de barbearias, né? Mas em outros nichos de negócio, é que é ajustável, né? E que é melhorável. Uhum. Não existe uma fórmula pronta, não existe uma fórmula mágica, mas está sempre melhorando, está sempre ajustando e está sempre corrigindo alguma coisa para que esse resultado continue sendo um resultado bacana no longo prazo. Muito legal tu trazer essa visão para a gente também, porque muitas vezes as pessoas acham, né? Ou às vezes o próprio empreendedor que está começando agora não tem uma fórmula mágica, tem um plano mágico aqui. Não tem. Não tem. Processo, é construção, né? É resiliência, é você fazer o que tem que ser feito. A gente vai entrar agora numa área mais pessoal, mais familiar, né? Que é as pessoas que são mais próximas do Dani. Eu tenho uma amizade muito bacana com o Dani. Tu teve um problema sério no coração, né? Há tempos atrás, passou por uma cirurgia. Naquele momento que aconteceu tudo aquilo, o que passou pela tua cabeça? Qual foi o maior aprendizado que tu tirou de tudo aquilo que tu viveu? Cara, eu tive um problema que eu vinha acompanhando, era um problema que a gente estava ciente, né? E em agosto de 2023, eu passei por uma cirurgia cardíaca de abrir o peito. Grande abraço, meu amigo e cirurgião Ricardo Choma, que fez todo o processo. Cara, óbvio que quando o cardiologista pega os exames e diz assim, Gustavo Viana, meu cardiologista, Daniel, chegou a hora, vamos ter que abrir. Aquilo te dá um choque, né? Porque era uma situação que eu vinha acompanhando já há 19 anos. Tu vinha monitorando aquilo, isso, né? Vinha monitorando e sabia que em algum momento teria que fazer. Deu um choque. Eu tenho um modelo que funciona para mim que tipo assim, cara, tudo que eu desconheço me causa ansiedade. Somos dois. Então, por incrível que pareça, o que eu fiz? Cheguei em casa, YouTube, vou ver como é que é isso aqui. E aí, fui assistir a cirurgia. Cara, assisti a cirurgia, fiquei tranquilo. Cara, é isso que tem que ser? Beleza. Claro, sabia que estava na mão de excelentes profissionais, sabia do risco. Mas eu fui para a cirurgia, cara, numa tranquilidade
Medo zero. Te falando diante de Deus, cara. Medo zero. Me despedi da esposa. Na minha cabeça não existia a possibilidade, claro que eu sabia do risco de morrer, mas de fato na minha mente aquilo, morrer não estava no processo. Não era algo que eu considerava. Eu falei para minhas filhas, não, fiquem tranquilos, o pai vai voltar. Né? E aí, durante o processo, sim, houve problemas. Eu tive hemorragia, quase morri. Situações que eu não lembro de nada, né? A família, por óbvio, passou por situações complexas ali em todos esses momentos. Débora, as meninas. Foi um momento de união, né? Um momento de você se voltar para Deus e entender que, cara... O ser humano aqui, ele é uma ferramenta que pode ser usada. É um instrumento, mas ele tem um limite. E aí no pós, cara, aí sim, passei 2 dias terríveis na UTI. Uma briga mental, porque você está muito medicado, né? Sim. Com muita droga no corpo. Imagina, abrem o peito do cara, né? É uma loucura o que os caras fazem, bicho. Médico, cara. Que os caras ganham dinheiro, mas eles merecem cada centavo, cara. É um trabalho... Porque se eu errar um corte de cabelo, cara, o cabelo cresce. Tem como corrigir. Se tu perder um pênalti... Vai ter outro. Vai ter outro. A vida do cara é aquela ali. Se tu errar... Na mão dele. Zerou. Mas quando eu saio de lá, cara, aí sim eu acordo para alguns valores... Cara, vou te dizer... Coisas que às vezes você vai no piloto automático, você vai trabalhando, você vai focando e vai desbravando, e você meio que fecha o olho e vai naquela corrida desenfreada porque você tem muita gente dependendo de você. Ali naquele momento, cara, é um momento que tu para e diz assim, cara, eu poderia não estar mais aqui. Eu tenho de fato agora uma nova oportunidade. E não é só isso aqui. Eu tenho pessoas que dependem de mim, a família, não só dependem de eu fazer um capital, mas que precisam da minha presença. Precisam que eu esteja junto, precisam que eu esteja dizendo mais eu te amo, precisam que eu viaje mais e crie memórias. Então ali foi uma virada de chave. Essa é uma questão pessoal. Não sei se para todo mundo é assim, mas um momento de uma ligação maior. E eu sempre fui um cara muito espiritual, assim. Sempre acreditei, sempre vivi muito essa questão espiritual. Mas ali, cara, é um momento de conexão diferente. Tu acha que o pós-cirurgia, ele aumentou, estimulou em você essa questão do lado espiritual, tua comunhão com Deus? Sim. A forma como você vê e age em muitas situações, sim. Então, hoje, por exemplo, eu lembro que isso aconteceu em agosto de 23. Aí a virada do ano. É que eu sou um cara muito racional. Eu me emociono muito quando quer me ver chorar, minhas filhas me escreverem uma carta falando de coisa delas, assim, isso sempre me emocionou muito. Mas tirando isso, cara, eu sou um cara muito, muito racional, muito seco, assim. E aí, cara, eu lembro que naquela virada de ano, a gente passou uma virada de ano em Balneário Camboriú. Pensa numa coisa lascada. Levemos 7h30 para sair de dentro da cidade. Depois a gente passou literalmente o começo do ano dentro do carro, dentro da cidade ali, que travou tudo. Mas eu lembro que quando a gente tava na praia, os fogos estourando, ali, cara, e aí eu tava com elas, ali eu chorei sozinho, pensando assim, cara, eu poderia não estar aqui. Ali eu me emocionei. Então, sempre que a gente faz algo junto, assim, de um nível mais extraordinário, eu sempre penso, isso sempre volta na minha mente, de forma, não é uma coisa que eu prevejo o pensamento, isso vem e diz, cara, eu podia não estar vivendo esse momento aqui com elas. Que show. E aí,
o quanto, provavelmente para mim não impactaria, porque eu não estaria mais nesse plano, mas o quanto isso impacta na vida delas, Sim. o quanto isso importa para elas, para como elas vão viver a partir da vida delas, né? A hora que tiver seus filhos, suas famílias e tudo mais. Então, acaba que antes eu não tinha essa visão tão clara sobre isso. Era meio que tipo assim, cara, as coisas vão acontecer como tiver que acontecer e meio racionalzão, assim, entende? Então, hoje, eu tenho um olhar mais atento para tudo isso. Então, a gente acaba viajando mais, passeando mais, jantando mais, juntos, assim. São momentos que mudaram o significado na minha mente. Perfeito. Eu acho que é muito bacana isso, tu trazer essa visão, principalmente pós-cirurgia, né? Porque, como tu falou, a maioria de nós que somos empresários, que somos empreendedores, a gente vive numa correria tão grande, né? De negócios, de compromissos, de reuniões e de agenda, e às vezes a gente esquece de tirar um pouquinho do tempo, né? Para aquelas coisas que realmente e não tem preço, né? Que é a esposa, que é os filhos, que é uma viagem, que é um tempo de qualidade. Eu acho que quando acontece esse tipo de coisa que aconteceu contigo, eu digo porque eu tive um episódio similar, que foi quando eu rompi o ligamento cruzado do joelho em Fortaleza. O Júnior era recém-nascido e aí eu tinha que ficar em casa, porque tinha que fazer a fisioterapia e voltava para casa e não tava viajando, não tava jogando. Então, assim, tu tava o tempo inteiro ali com ele. O tempo inteiro, tem fotos, né? Ele pequenininho, deitado no meu colo assim, e eu com um saco de gelo no joelho, fazendo gelo no joelho ali, com ele deitadinho ali, dormindo no meu colo. Então, assim, são coisas que eu guardo até hoje, porque não vão voltar mais. Exato. Né? Eu tive que passar, foi um momento difícil para mim, né? Fiquei sem jogar durante 8 meses, então tu imagina, a mesma coisa que deixar um avião 8 meses sem voar. Então, assim, foi desafiador para mim. Mentalmente é pesado. Muito pesado, mas ao mesmo tempo eu tinha o alento de estar vivendo, né? Aquele processo dele pequeno. Então eu entendo bem, realmente, eu acho que foi um grande aprendizado pra gente, né? E pra quem nos vê, pra quem tá nos assistindo, isso que tu passou, essa questão da cirurgia, de que tu consegue enxergar hoje pós-cirurgia, né? Primeiro o Tavi fez uma visitinha lá pra Papai do Céu, bateu lá na porta, deu um alô pra ele, falou: tô voltando, vou voltar, deixa por aqui. Quase foi, mas hoje tu consegue enxergar a vida de uma outra forma, né? Consegue valorizar, tirou um aprendizado disso, né, Dani? Porque foi uma situação realmente difícil, desafiadora pra ti, igual tu falou, abriu o peito, teve que fazer uma cirurgia bem pesada, mas isso foi como é que foi? Foi um plus, né? Sim. Tu conseguiu voltar da cirurgia uma pessoa melhor. Cara, eu não acredito em acaso pra nada, né? Eu acho que não existe acaso. Então, tudo que acontece tem alguma razão. Seja uma razão que eu criei, boa ou ruim, mas existe uma razão. A grande questão é como que eu vou significar isso? Quais são os aprendizados que eu vou tirar dessa situação? As situações, na grande maioria, cara, elas são neutras, no sentido de que alguém pode passar pela mesmíssima situação que eu passei ou você passou. Sim. E tiraram uma conclusão totalmente diferente. Ou não aprender nada. Exato. Então, a situação em si, ela é neutra. É como nós vamos significar ela que vai fazer com que ela impacte na nossa mente. Eu estava ouvindo um cara falando esses dias, e aí ele estava citando, ele fez a seguinte ilustração. Imagina o seguinte: eu convido você para ir lá em casa jantar com a gente. E aí a gente prepara o almoço ou a janta, serve, você come, e aí eu pergunto para você: e daí, Maranhão, como é que tá essa carne? E aí você diz assim: cara, a carne tá maravilhosa. Gostou? Pô, cara, muito bom. E aí eu digo para você assim: pois é, isso é carne de cachorro. O que vai acontecer? Tua percepção vai mudar. A tua mente vai mudar. Pô, mas não era bom? Então, a informação, ela muda o impacto, né, da percepção. Sim. Ela muda. Porque sem a informação do que era, você disse que tinha gostado. Quando você descobre o que é de fato, aquele fator do gosto que não tinha essa informação, passou a ser diferente. Então, como nós significamos tudo o que acontece com a gente? Né? Então,
tem coisas que alguém vai olhar e dizer, poxa, mas isso ali foi ruim. E aí você pode dizer, não, mas eu tenho uma razão de significar isso aqui como algo legal. Eu aprendi coisas com isso. Então, eu levo muito para essa situação, cara. Lógico que tem coisas que acontecem que você vai se irritar, você vai estourar naquele momento, porque é a emoção do momento. Mas com o tempo você precisa se distanciar desse tipo de reação e entender aquilo de uma forma, cara, é aquilo que você falou, pô, foi um não, mas deu certo. Então, tipo assim, cara, eu já tive oportunidade de fazer parcerias que não deram certo. Então, foi um não, que no momento eu não entendi, hoje, ou no momento eu entendi que era ruim, hoje entendo que foi bom. Aprendizado, né? Aprende. Se não deu certo, aprendizado. Então hoje, a minha questão é essa. Faço tudo o que está ao meu alcance. Se não deu certo, eu descanso. Tá tudo certo. Amém, graças a Deus. É isso aí. Não, show de bola. Dani, a gente tem um espaço, né, aqui dentro do nosso Gigante Cast, que é o Arquivo X, onde algumas pessoas da tua trajetória, alguns amigos de caminhada aí querem mandar um recado, um abraço para você. Rapaz, vamos testar o coração, vamos então. Ver como é que tá esse coração aí. Vamos dar uma olhada? Fala, Alex Maranhão, como é que você tá? Tudo bem? Tudo certo por aí? Primeiro, prazer falar contigo. Foi um privilégio trabalhar com você, né? Eu sei que agora você está numa nova função, numa nova fase da sua vida. Eu também agora encerrei meu ciclo no futebol, estamos seguindo a vida, né? Sei que você hoje está com uma presença ilustre aí, um cara que eu tive o prazer e a honra de conhecer. Daniel é um cara sensacional, um cara que quando eu cheguei em Criciúma fiz uma amizade com ele. Me convidou para sua casa, um lugar abençoado, com a sua família, né? Tivemos aí um período aí longo juntos aí de amizade, de convívio. E é um cara que dispensa comentários, né? Tanto como um pai de família, como um empreendedor, né, Dani? Um cara que muita coragem, hoje um cara de sucesso. E simplesmente agradecer a você, Daniel, por todo o carinho, por todo o respeito que tem por mim, por minha família. Minha casa vai estar sempre aberta para você, a sua família, quando puder nos visitar, lógico, né? Um pouquinho distante. Mas, cara, desejo todas as bênçãos na sua vida, na sua família, e que Deus continue te abençoando e te guiando por onde for. Tá bom? Um grande abraço para você, Maranhão. Um grande abraço, Daniel. Deus abençoe. E qualquer coisa, é só dar um grito. Grande abraço. Estou aqui para falar desse meu grande amigo, Daniel, uma pessoa maravilhosa, que eu conheci na sua barbearia, né? Ele cortando meu cabelo. E depois, durante os anos, nós fizemos umas parcerias bacanas nos encontros de carros, onde ele sempre foi disposto e parceiro a ajudar. E continuamos essa caminhada onde deu para perceber essa pessoa maravilhosa que ele é. Tornamos amigos um do outro, até o ponto de ele entregar o seu coração em minhas mãos, confiar em mim. Aqui nesse lugar onde eu estou hoje, né, onde eu pude ver realmente que o Daniel tem um coração gigante, onde cabe muita gente. Um coração que tem muito amor aí, que ele divide com todo mundo, fazendo bem por onde passa, no Brasil e fora do Brasil. Uma pessoa magnífica. Te desejo todo o calor, todo o amor que o mundo possa te dar. Que você continue sempre assim, ajudando a todos, tá? Um grande abraço do seu amigo, Dr. Ricardo Schoma. Oi, gente. Estamos aqui para dar um oi pro Daniel, dizer da importância dele na nossa vida, agradecer ele por tudo que ele tem feito pela gente, pelo amor, que ele sempre, pelo cuidado que ele sempre tem com a gente. E dizer que a gente ama muito ele. Ele é o homem das nossas vidas. Oi, pai. A gente tá aqui pra mandar um beijo pra ti, que a gente te ama demais. Te amo, pai. Galera aí, capitão. Testando o coração. Cara, Cara, são pessoas que a gente acabou falando aqui sobre eles no nosso bate-papo, né? Luiz e família, cara, um cara que vou ser eternamente grato a ele.
porque ele fez parte de um momento de virada de chave, foi responsável por essa mudança de patamar, né? Sempre, tudo que eu pedi para ele, sempre que a gente acordou alguma coisa, um cara super do bem, super sensato, sempre disposto a ajudar, família maravilhosa. Dr. Ricardo, um cara que a gente tem já um relacionamento muito antes, inclusive, de eu ser paciente dele, e aí quando chega o momento, eu disse, não, quero que você faça esse trabalho para mim, e prontamente aceitou o desafio, um cara fantástico, profissional do mais alto gabarito, né? E as minhas 3 mulheres, né, cara? A Débora, a Dani e a Paola, que são a razão de tudo que eu faço, né, cara? Às vezes, todo o esforço que a gente empreende, as coisas, às vezes, da hora que você abre mão para colocá-las, né, numa situação melhor, num futuro. E são pessoas que, de fato, eu daria minha vida por elas. Não existe nada mais importante, né, do que o meu papel como marido, como pai. Esse eu acredito que é o meu principal papel. É aonde eu tenho que brilhar. O resto é consequência. O resto você vai tentar fazer com excelência para ser esse cara melhor nesse papel que a gente desempenha, né? Então, não existe perfeição, não existe um modelo perfeito para você seguir ou que você consiga seguir. Você aprende fazendo, como tudo na vida. Então, às vezes você erra tentando acertar, às vezes você... Mas uma coisa, cara, que eu levo como um mantra para minha vida é que eu sou o cara que eu prefiro errar pela ação do que pela omissão. Então, a maioria dos meus erros eu erro tentando fazer, né? E aí, óbvio, né? Com todas as falhas humanas que você tem como um pai, que você tem que aprender fazendo como um marido, né? Mas todos os desafios que a gente teve, a gente sempre passou unido, todas as dificuldades. E eu agradeço a Deus pela vida da Débora, da Dani, da Paola. É a razão da vida. A família é o alicerce. Quando tudo der errado, cara, se um dia der, eu tenho certeza que ali eu vou ser acolhido. Que show, cara. E a gente te conhecendo assim, né? Como a gente se conhece pela amizade que nós temos, eu me arrisco a dizer que o maior sucesso que você tem não é a barbearia Dom Pettini. Com certeza. O maior sucesso que você tem é o seu ministério, é a sua casa, é a sua esposa, é a sua família. Você tem uma família de valor, nós conhecemos isso, e a gente se inspira e a gente aprende muito, né? Como nós fizemos questão de trazer aqui 2 grandes amigos, né, da tua trajetória, Capitão Luiz, Dr. Ricardo Choma, como você falou, colocou ali colocou a tua vida na mão dele, né? Então eu acho que a gente aprende muito com essas histórias. Eu sempre falo, né, que a gente faz questão de trazer aqui para a nossa audiência, né, para vocês, histórias como essa, como a de Daniel Delfino, né? Um grande pai, um grande marido, um grande empresário, que já passou muitas coisas na vida para poder estar onde está, mas que tem a humildade de reconhecer que talvez a maior vitória da vida dele não seja a rede de barbearias Dom Pettini, seja a família bem-sucedida e abençoada que ele tem. Dani, obrigado, tá bom? Agradeço. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Espero que você tenha gostado, né, de estar conosco aqui. Pessoal, esse foi mais um episódio do nosso Gigantes Cast com Daniel Delfino. Espero que vocês tenham gostado, né? Compartilhem com as pessoas que vocês acham que precisam ver essa mensagem. Nos sigam nas redes sociais para que nós possamos levar isso o mais longe possível, tá bom? Beijo no coração de todos e até a próxima.